Olá, continuarei falando sobre a adolescência. E no papo de hoje vai para os pais de adolescentes com recomendações e práticas como conviver e ajudá-lo a atravessar essa fase que é tão complicada e com muitas mudanças. De um modo geral, a sociedade em que vivemos insiste em mostrar uma imagem do jovem cercado de muitos amigos, viagens e muitas festas, exalando 24 horas felicidade. Entretanto, esta imagem certamente não corresponde à realidade. Nós que já passamos por esse período sabemos que não é bem assim. Sobretudo porque o adolescente, como qualquer ser humano, estará sujeito às frustrações, os sofrimentos, ou seja, às intempéries da vida. Mas é nessa etapa que vivemos de forma intensa essas experiências. É um período do desenvolvimento de todo ser humano mais tumultuado, mas também é uma fase muito bonita em que o jovem é um sonhador, tudo pode, é a idade das fantasias, especialmente as fantasias sexuais, em decorrência da atuação dos hormônios que estão em pleno funcionamento e que altera a sua dinâmica por inteiro. Se angustia com muita facilidade, sente medo, vive numa oscilação do tudo ou nada. E uma outra característica dessa fase é o esforço que o jovem faz para ter uma opinião própria e sustentá-la perante os seus pais. Mas pode virar um problema, sobretudo quando, ao tomar uma decisão contrária, sente-se também culpado por achar que estará desagradando seus pais. É extremamente complicado, mas essa fase é assim mesmo, pois qualquer que seja a sua decisão, ficará sempre refém dessa ambiguidade. Vale lembrar que essas alterações se iniciam na puberdade, independente da sua vontade, deixando-o impotente diante dessas transformações que nem sempre são bem recebidas de forma tranquila. É a época em que o jovem acha que todos os olhares estão voltados para ele. E nesse momento, o que aparece é uma dificuldade de lidar com esse novo corpo e com essa realidade que se impõe a cada dia com essas transformações, perante a si mesmo e aos outros. Curiosamente, é importante ressaltar que, no fundo, a adolescência é um luto necessário para se tornar adulto. Outro ponto que merece atenção é que há casais que são bons para os seus filhos quando crianças, entretanto, péssimos para lidarem com os adolescentes. Em primeiro lugar, porque a maioria destes pais esquecem que já viveram esta fase e insiste em tratá-los como criança. E nesse momento, é importante que reflitam sobre sua resistência em aceitar que seu filho cresceu, pois ao reconhecer essa nova realidade, é necessário que o casal aceite o seu próprio envelhecimento, o que não é fácil, sabemos disso. É importante também que o casal compreenda que a partir de uma determinada idade, o filho que até então tinha como seu universo a família, aos poucos esta relação vai se modificando. Seus interesses mudam, ampliando o seu universo social com novos relacionamentos. São mais críticos, surgem uma certa resistência em acompanhar os pais em seus programas, o que é normal, mas que nem sempre é compreendido e aceito de forma tranquila pelos seus familiares, que nessa hora se sentem abandonados. Os pais devem pensar que a proteção que eles vinham dispensando ao filho quando era criança deve ser modificada, uma vez que os interesses deste jovem agora são outros, e insistindo em não acompanhar essas mudanças, é que eles se perdem e não conseguem lidar com essa nova realidade, contribuindo muito para atrapalhar a vida desses adolescentes e a dele própria.
É necessário se conscientizar também que a adolescência é uma etapa da vida que tem começo, meio e fim, sem perder de vista que é um período singular para cada pessoa. É o esperado que os adultos que já passaram por esse processo que tenham calma, não adianta se desesperar diante de um comportamento que o desagrade. Sabemos o quanto é difícil para o casal sustentar de forma equilibrada esta passagem, suportando que o filho cresceu, acompanhando no seu ritmo, nas suas dificuldades, nos seus erros e sabendo esperar o momento certo para agir. E como já passamos, como já foi dito por aí, esperamos que possamos ajudá-los nessas horas difíceis. Sejamos seguros na insegurança em que vivemos. Lembre-se que saber esperar é o mandamento primeiro e o melhor remédio nessas horas para acalmá-lo é poder administrar o tempo para que as coisas tomem outro rumo. Saiba separar a pessoa dos seus atos. É importante também refletir que um filho que chega na fase da adolescência, revoltado, agressivo, ao ser escutado por uma profissional, é possível numa pequena conversa detectar que os relacionamentos já não vinham bem nas fases anteriores. Geralmente este jovem que carrega características do casal vão refletir em seu comportamento e estes serão reflexo dessa relação. Um outro ponto importante é que os pais tomem decisões bem definidas e transmitam de forma clara suas regras, suas normas, pois quando há confusão de papéis, pode gerar conflito entre eles. Quanto mais este jovem não for respeitado nas suas diferenças, na sua privacidade, mais se sentirá ameaçado, desenvolvendo mecanismos para se proteger. É normal fazer do seu quarto o seu refúgio preferido. Às vezes, pela pressão que sofre por não corresponder com a expectativa esperada pelos pais, é comum o jovem fazer uso da mentira e, ao repreendê-lo, tente não comparar com outro filho ou um parente próximo. Isso só contribuirá para o afastamento. O mais importante é que os pais tentem compreender o motivo que o levou a tomar tal atitude, implicando-nos nas consequências dos seus atos. Nessas horas, é importante que o casal não o julgue, o acolha, porque nem sempre o adolescente sabe expressar o que ele está sentindo. Na verdade, quando atendo, ouço casais que se queixam da falta de interação e interesse dos filhos, sempre oriento a não tomarem esta atitude como um dado real, mas que compreenda como um impedimento e ajude a superar essas dificuldades. Somente um diálogo franco permitirá que a crítica seja ouvida e entendida. Geralmente nessas horas basta escutá-lo, simples assim. Não podemos esquecer que a relação do casal, de forma equilibrada, pautada no respeito, refletirá e deixará marca nos filhos para sempre. Na verdade, o casal deve assumir e elaborar, nessa hora, duas perdas. Primeiro, aceitar que o seu filho cresceu. E, em segundo lugar, deixar de idealizar um adolescente perfeito, amando a família e seus valores. Sobretudo, quando os pais vivem nessa ilusão, com esse olhar perfeccionista, é percebido pelo jovem como uma exigência esmagadora. Nessa situação, o jovem passa a carregar o peso em dobro. Se não bastassem suas dificuldades e seus temores, que o deixa angustiado cada vez mais, tem que suportar a expectativa dos pais. É importante refletir que, se vocês desejam que seu adolescente mude, o fundamental é que vocês modifiquem o seu olhar sobre ele.
Pais, sejamos realistas. Ame e aceite o seu filho como ele é. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.